E aí pessoal? Belezinha? Halsey do Malote aqui, e dessa vez irei falar sobre o personagem bastante interessante de Undertale, amados por uns e odiados por outros, ele mesmo. O Flauwy a Flor. Nesse vídeo iremos conhecer mais sobre ele e abordar temas bastante curiosos e os acontecimentos que o tornam um personagem bastante trágico. Irei mostrar isso com base nas 3 rotas de um Undertale: a pacifista, genocida e a neutra. Cada uma delas revela uma camada diferente sobre o personagem, então prepare um lanchinho, se ajeite aí e vamos ao vídeo. Flauwy é um personagem de Undertale criado por Toby Fox. Ele é o primeiro personagem que nós encontramos na nossa jornada. Ele é uma flor de raiz verde com pétalas amarelas, e face branca com um rosto amigável. Ele se apresenta como uma flor amiga e caridosa, prometendo ajudar o humano, mas logo se revela um traidor sádico e sanguinário, dizendo de acordo com suas palavras que este mundo é matar ou morrer. Mas para conhecermos Flauwy melhor, primeiro temos que conhecer outro personagem. Para entendermos melhor o Flauwy, primeiro temos que conhecer ele antes de virar uma flor, melhor dizendo, conhecer Asriel Dreymor, o filho de Asgore e Toriel. Após o seu falecimento, Asriel acabou sendo ressuscitado, mas não do jeito que ele esperava. Ele voltou mas como uma flor. Isso aconteceu porque a doutora Alphys injetou determinação, uma substância da alma humana, em uma flor dourada contendo os restos de Asriel. Na rota genocida, Flauwy explica essa história. Ele disse que acordou confuso sem entender nada e chamou por ajuda. Asgore percebeu e encontrou Flauwy chorando. Percebendo isso, Asgore deu todo o seu apoio prometendo ajudar a flor, mas tinha um problema. Flauwy afirma não ter sentido nada, não sentiu alívio, felicidade, tristeza, nada, alguma coisa faltava nele. Depois de um tempo ele fugiu e tentou fazer o mesmo com Toriel, mas mesmo tentando de tudo, ele não conseguia sentir nada por ela, e somente desistiu. Flauwy também havia dito que no começo ele tentou ajudar as pessoas e ser legal com elas, mas ele não sentia nada, era como se existisse um vazio dentro dele. Para ele as pessoas já tinham ficado previsíveis, ele sabia como cada pessoa iria reagir se comportasse de maneiras diferentes, até que ele descobriu que podia resetar e salvar, e graças a esse poder, ele poderia experimentar mais e mais coisas. Flauwy começou a experimentar novas coisas e fazer as coisas que não havia feito antes. Começou a matar e destruir tudo em busca de um propósito, o que também afirma que ele também já tentou pegar as almas humanas, mas não conseguiu. Uma curiosidade é que Flauwy conta que Sans já fez ele resetar muitas vezes e até nos fala para ficar longe dele. Continuando, Flauwy foi sempre resetando e resetando, sempre tomando rumos diferentes, até que um dia Frisk chega, e tudo acontece. Flauwy tenta carregar o seu arquivo salvo, mas ele percebe que sumiu, e então é revelado a ele que Frisk tem uma determinação muito forte, mais forte que a dele, e ele de todos os personagens é o que sabe quando foi que o humano resetou ou não. Mas você deve estar pensando aí, mas o Sans também lembra que o humano resetou? A resposta é não. Sans sabe sobre os resets e as linhas do tempo, mas ele não sabe quando foi que o humano resetou. Ele não consegue lembrar dos seus resets. Saber dos resets é uma coisa, lembrar deles é outra. Flauwy é o único que consegue lembrar os resets do humano. Eu não sei como a fandom colocou o Sans no lugar dele, sendo que é canônico na história o Flauwy lembrar dos resets, mas fazer o que né? A partir do momento que o Flauwy percebeu que não tinha mais esse poder, ele ficou bastante confuso e não entendia o porquê disso. Então ele chegou a uma conclusão: o humano roubou o poder dele, então ele passou a observar toda a jornada do humano. E nessa conversa ele fala o quanto ele e o humano são imbatíveis, que juntos seriam imparáveis e que eles não irão hesitar em matar uns aos outros. É aí que ele percebe a natureza maligna que o humano tem e começa a tentar fazer o humano mudar de ideia, mas não adianta de nada porque mesmo ele matando o Asgore, ele acaba levando uma lapada. Na rota neutra vai ser um pouco diferente. Ele mata Asgore e absorve as 6 almas humanas, fala o quanto fica poderoso, e diz que vai ser o deus do novo mundo, por agora ter um poder mais alto do que Frisk. Ele tem habilidade de carregar e salvar. Mas Frisk não é qualquer um, com bastante determinação e a ajuda das almas humanas consegue derrotar Flauwy.
E ele aparece em seguida, todo destruído, machucado e totalmente frágil, e são-nos dadas as duas opções: matar ou poupar. Se pouparmos, ele pede para que a gente o elimine e diz que mostrar misericórdia não vai fazer ele mudar de ideia. E se insistirmos, ele começa a fazer ameaças, dizendo que vai destruir tudo e todos que amamos, mas se continuarmos a poupá-lo, ele começa a ficar confuso e essa cena tem muito mais peso do que parece. Ele fica totalmente confuso sem entender o porquê do mano estar lhe poupando mesmo depois de tudo que ele fez, e até ele mesmo questiona o porquê de estar fazendo isso, perguntando o porquê de estarmos sendo legal com ele. Ele logo fala: eu não consigo entender, e ele não conseguirá entender já que ele não tem alma e nem tem sentimentos. Isso é o que torna a cena mais trágica. Chorando, Flauey apenas foge sem dizer mais nada e Frisk consegue sair do subsolo. Eu não cheguei a explicar antes, mas o motivo principal de Flauey não conseguir ter sentimentos é porque ele não possui uma alma. Como havia mencionado antes, Flauey surgiu através de um experimento com determinação extraída diretamente de uma alma humana. Ele apenas surgiu pela vontade de viver da alma e isso não criou uma alma para ele, isso que o priva de sentir empatia e outros sentimentos, por isso ele não consegue entender o porquê de Frisk ter poupado ele mesmo depois das crueldades que ele fez. A rota pacifista é o que revela a verdadeira identidade de Flower. Após Flauey ter pego todas as almas humanas e feito os monstros principais de reféns, ele tenta eliminar Frisk de uma vez, mas os monstros dos ajudam Frisk. Aproveitando isso, Flauey absorve as almas humanas e as almas de todos os monstros presentes, e se transforma no Asriel Dremor. A batalha mais da hora de Undertale se inicia, após Frisk salvar todos os seus amigos fazendo eles se lembrarem. Chega a vez de Frisk salva que após fazer lembrar de tudo que ele viveu e graças a isso ele volta a ser o Asriel bondoso. E Asriel, numa cena bastante emocionante, liberta as almas de todos os monstros e quebra a barreira, mas por não ter uma alma ele irá voltar a ser uma flor, agindo como um herói. Flauey certamente se destaca como um dos personagens mais trágicos de Undertale. Originalmente teve uma alma, ele foi uma criança conhecida como Asriel e experimentou amor, amizade e também dor. Contudo, ao perder sua alma, ele também perdeu a capacidade de ter sentimentos. O vazio resultante o transformou em uma entidade sem empatia, incapaz de reconhecer as emoções que um dia lhe pertenciam. Na rota neutra, encontramos um Flauey manipulador, tentando dominar tanto o humano quanto o ambiente ao seu redor. Sua motivação, por vez demonstrada ser maliciosa, tratasse de um esforço desesperado para redescobrir a sensação de sentir algo. Quando sua vida é poupada, ele enfrenta uma crise interna, confuso sobre o motivo que leva alguém a escolher o perdão, o que enfatiza sua tragédia. Ele deseja compreender, mas está impossibilitado de fazê-lo. Ao avançarmos para a rota genocida, seu desespero se torna evidente. Ele suplica por aliança com o humano, não por desejo de poder, mas pelo temor. Nesse momento, ele experimenta uma emoção alinhada com isso, o medo da morte, do fim, daquilo que está além de seu controle. No humano, ele reconhece o reflexo do que se transformou, ou talvez algo ainda mais sombrio. Na rota pacifista, Flauey momentaneamente renasce como Asriel, mas já é tarde para recuperar o que perdeu. Suas emoções não são mais as mesmas. Observamos sua luta contra o vazio que em breve retornará, impotente diante da compaixão que não consegue mais experienciar. O reencontro com Frisk, com Toriel e com todos os que o amavam se torna um espelho doloroso, representa tudo o que se foi. E que nunca poderá recuperar. Por essa razão, Flauey não deve ser encarado apenas como um vilão. Ele simboliza a amarga lembrança do que acontece quando a empatia se extingue. Seu personagem ilustra a dor de quem perdeu tudo, até mesmo a sua essência. Agora pare e pense um pouco sobre Flauey. Imagine acordar um dia e perceber que, por mais que tente, você não consegue sentir mais nada. Nem amor, nem alegria, nem culpa. Só o vazio. Foi isso que aconteceu com Flauey. Ele não escolheu ser assim. A alma que o fazia sentir, que o fazia ser alguém, simplesmente sumiu. E o que sobrou foi um ser preso no próprio inferno, tentando entender o mundo através de uma lente quebrada. Cada risada dele, cada crueldade, não eram sinais de maldade pura, mas gritos desesperados de alguém que já não sabia mais como existir. A verdadeira tragédia de Flauey não é o que ele fez. É o que ele se tornou. Coloque-se no lugar dele por um segundo. Viver sem nunca mais sentir amor, remorso ou esperança. Isso é um pesadelo sem fim.
Mas então amigos, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e espero que tenha entendido o assunto. Se você gosta desse tipo de vídeo, gostariam de pedir para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, sempre posta alguma coisa por lá. Agora me diz o que você acha do Flaury. Acha ele um bom personagem? Diga nos comentários.